Pessoal do Maratona Estudante, tudo bem? Frederico aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de Química, em especial a respeito de ácidos. Vamos ver aqui o ácido sulfúrico. Pessoal, o ácido sulfúrico amplamente utilizado na indústria química. Por ele ter um alto poder de desidratação, a gente diz que o ácido sulfúrico é higroscópico, ou seja, ele puxa a água para si. Ele é utilizado em diversas reações químicas. Ele também é utilizado na fabricação de fertilizantes. E vamos abrir um parênteses, na verdade o ácido sulfúrico dá origem ao ácido fosfórico, e o ácido fosfórico então é empregado diretamente assim na indústria para a fabricação dos fertilizantes. Então, como visto nas nossas aulas passadas, se o ácido fosfórico já era importante, o sulfúrico que dá origem a ele é mais ainda, tá bom? Então, pessoal, vamos começar nessa aula falando tanto dos derivados do ácido sulfúrico, quanto também a sua nomenclatura, evidentemente, e também as suas formas estruturais. Aqui você veja que eu já deixei escrito o padrão, o ácido sulfúrico. Tá bom, pessoal? Queria comentar uma coisa antes. Tanto o enxofre quanto o oxigênio são elementos da família 6A, família dos calcogênios, e eles possuem 6 elétrons na camada de valência. De acordo com a regra do octeto, para um ametal ele ficar estável, o que ele tem que acontecer? Ele tem que receber elétrons até completar um total 8. Eu estou dizendo ametais porque a gente vai trabalhar com ametais aqui, tá bom? Conclusão, se ele está na família 6A e ele precisa chegar até 8, ele precisa receber 2. Então o enxofre precisa fazer 2 ligações e o oxigênio também. Aqui a gente tem 4 átomos na molécula, tá bom? Ora, perceba esses 2 oxigênios. Faz uma ligação com o enxofre, faz uma ligação com o enxofre. Ora, o octeto já está completo aqui do enxofre. Mas o oxigênio precisa fazer mais uma ligação, não precisa? Então, mais uma ligação com o hidrogênio. Então, esse daqui completou, esse daqui também. Ora, Frederico, e os outros 2 oxigênios que ainda precisam ser introduzidos na molécula? Perceba que o enxofre tem 2 pares de elétrons não ligantes. Então, ele vai fornecer, por meio de uma ligação dativa, uma ligação coordenada, esses elétrons para o oxigênio, de modo que ele complete o octeto. Você pode ver também essa ligação como uma ligação dupla. Isso daí seria um indício de que o enxofre tem o octeto expandido, mas a rigor, trabalhando com matérias do ensino médio, tá bom? E nos diversos vestibulares a gente considera ligação dativa ou coordenada. Então esse daqui é o padrão ácido sulfúrico. A partir dele a gente tem os derivados. Visto na aula passada, H2SO4, eu tenho padrão, só que com um oxigênio a menos. Então esse daqui é o chamado ácido sulfuroso. Sulfuroso. Lembrando, pessoal, que a gente tem a nossa playlist de ácidos. É importante que você tenha visto as primeiras aulas, tá bom? Para acompanhar, em especial a primeira aula, que lá eu dou uma abrangência tanto nos hidrácidos quanto também nos oxoácidos, tá bom? Então esse é o ácido sulfuroso, e lá eu explico as derivações com os sufixos oso e também lá os prefixos per e também hipo, tá bom? Então veja que eu tenho agora, eu tenho esse ácido aqui, derivado do padrão I, só que com oxigênio a menos e um enxofre a mais. Toda vez que eu realizo esse procedimento, diminuo o oxigênio de uma molécula e aumento um átomo de enxofre, eu tenho que utilizar o prefixo til, tá bom? Então, esse daqui vai ser o ácido tilsulfúrico. Beleza? Maravilha. Agora, vamos desenhar as formas estruturais deles. Então, esse H2SO4 perdeu um oxigênio. Então, como ele é derivado do padrão, do sulfúrico, ele também vai ter 2 hidrogênios ionizáveis. Lembrando que hidrogênio ionizável é aquele ligado a um átomo eletronegativo. Tá bom? O oxigênio é um átomo bem eletronegativo. Então, ele tem a tendência de atrair a nuvem eletrônica do hidrogênio. Tá bom? E o hidrogênio sai sobre a forma do próton H+. Então, aqui, ó, nós vamos ter isso daqui. Essa daqui é a forma estrutural do ácido sulfuroso. Agora, para o ácido tilsulfúrico, eu substituo um oxigênio, no lugar eu coloco um enxofre. Tá bom? Então vai ser assim. A dativa. E no local um enxofre. Tranquilo, pessoal? Aqui
quero que você marque com 2 asteriscos esses 2 ácidos que eu vou mostrar aqui para vocês. O que vocês percebem nessa molécula que não tem nessa do padrão? Ora, esse agrupamento O ligado a O. Esse agrupamento, pessoal, O ligado a O, é muito famoso. É o agrupamento peróxido. Tá bom? Então eu tenho um agrupamento peróxido aqui na molécula. E como que eu vou fazer a nomenclatura desse ácido? Então a gente tem um agrupamento peróxido aqui. E você veja que eu tenho apenas um átomo de enxofre. Então, o nome desse ácido vai ser ácido. Você vai colocar o nome ácido. Vai ser chamado de peróxi mono sulfúrico. Tá bom? Então esse é o ácido peroximonossulfúrico. Esse aqui de baixo, você percebe que tem um agrupamento peróxido também, tá bom? E você tem 2 átomos aqui de enxofre. Então, eu vou ter agora o nome peróxi, só que ao invés de mono, como eu tenho 2 enxofres, então vai ser disulfúrico. Tranquilo? Então esse daqui é o ácido peróxi disulfúrico. Tranquilo? Ainda vou passar mais um ácido para vocês. Só que, como eu sempre faço, pessoal, como eu sempre trabalho com vocês nessa aula, já adiantando também lá a parte dos sais, a partir do ácido eu posso obter o ânion, não é verdade? E vamos recordar uma coisinha? Quando eu tenho o ácido terminado em hídrico, eu tenho a formação do ânion, só que agora com a terminação em eto. Quando o ácido termina em ico, o ânion termina em ato. Quando o ácido termina em oso, o ânion termina em ito. Então, vamos fazer o seguinte. Tá vendo H2SO4? Ora, fazer aquele procedimento. SO4, pega a quantidade de hidrogênios e valência menos 2. Aqui você percebe que são 2 hidrogênios ionizáveis, certo? Então, se você observa aqui também nas outras moléculas, eu vou ter também 2 hidrogênios ionizáveis nelas. Tá bom? De modo que a carga vai ser menos 2. Que a gente vai ter que a atomicidade do hidrogênio na molécula coincide com a quantidade realmente de hidrogênios ionizáveis. Tá bom? Então, vamos para esse daqui, ó. Então, esse vai ser SO3 menos 2. Se esse daqui é o ácido sulfuroso, esse vai ser o ânion sulfito. Por quê? Porque o oso vira ito. Se esse daqui é o ácido sulfúrico, esse daqui é o ânion sulfato. Por que ico vira ato? Esse daqui não é o tio sulfúrico? Ora, então, S2O3 menos 2. Então, esse daqui é o tio sulfato. Tá bom? H2S2O5, SO5 menos 2, vai ser o ânion peróxi mono, um S vem pra cá, né? Sulfato. Peróxi monossulfato, porque ico vira ato. E agora a gente tem esse ânion, eu vou fazer aqui, ó, S2O8 menos 2, tá bom? Vai ser o peróxi de sulfato, tá? Porque ico vira ato. Peróxi de sulfato. Então, olha quanta coisa legal, pessoal. Já adiantamos bem a parte dos sais e ainda nem estamos lá, tá bom? Pra gente já, quando chegar naquela aula, chegar já aquecido. Então, vimos também a fórmula estrutural, vimos a nomenclatura dos ácidos, a nomenclatura dos ânions, e tenho mais um ácido para passar também, derivado do ácido sulfúrico. Lá na aula de ácido fosfórico, a gente viu que eu tinha um ácido chamado de pirofosfórico. Como que eu fazia para obter o pirofosfórico? Multiplicava toda a atomicidade do fosfórico por 2 e subtraía uma água. Eu vou ter também o ácido pirossulfúrico, onde eu vou multiplicar toda a molécula do sulfúrico por 2 e depois subtrair uma água. Vamos fazer aqui? Então, apagando um pouquinho, eu vou ter isso daqui, ó. H2SO4 vezes 2, fica H4S2O8. E vou subtrair uma água, H2O. Então vamos ver quanto vai ficar. Vai ficar H2S2O8.
O7. Esse daqui é o chamado ácido pirossulfúrico. Você também pode encontrar esse ácido como sendo chamado de ácido disulfúrico, visto que ele tem o quê? 2 átomos de enxofre. Ora, se esse daqui é o ácido pirossulfúrico, vamos retirar o ânion. Então vai ser S2O7 menos 2. Pirossulfúrico vai ser o pirosulfato. Se a gente utiliza a nomenclatura do ácido disulfúrico, eu vou ter o ânion de sulfato. Tá bom? Então, pessoal, essa foi mais uma aula bem completa, bem detalhada, tá bom? Com nomenclatura, formas estruturais. A partir dos ácidos a gente também consegue retirar o ânions. Espero que tenha aproveitado, que tenha curtido a aula. Se foi isso que aconteceu, peço que compartilhe o vídeo, que curta, que fale com seus amigos. Também dê uma olhada no nosso Instagram, que se encontra na descrição aqui do vídeo. Tem um link lá, a gente faz uma série de postagens, história, geografia, sociologia, química, muita coisa legal. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e bons estudos.